Fala galera, eu sou André Macedo, esse é mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo e para o blog opiniãodetudo.com. Seguindo aí agora a ideia de disponibilizar códigos prontos para vocês, recentemente eu criei aqui um módulo para controle do SNGPC, né, para quem tem sistema de farmácia, mas não fez a integração com o SNGPC. Então aqui você consegue fazer a entrada e saída dos medicamentos e gerar os arquivos e enviar para o web service do SNGPC da Anvisa. Então, caso você queira adaptar para o seu sistema, eu criei um modelo aqui, né? Ele faz tudo, inclusive dá para usar, dá para integrar isso no seu projeto, se você quiser. E eu vou mostrar aqui o que você precisa fazer para que ele funcione e como ele funciona, os recursos que ele tem, o que tem que fazer para ele funcionar. Beleza? Bom, eu coloquei aqui nessa opção porque para quem... eu queria comprar esse sistema, esse modelo, esse exemplo, mas eu não uso PostgreSQL, eu uso outro banco de dados e aí é muito difícil de migrar e tudo mais. Olha, eu tentei dar uma facilitada aqui, então eu criei essa procedure aqui, ó, criar tabelas, que vai criar todas as tabelas do banco. Na maioria dos meus projetos eu uso o Zeus para fazer a conexão, o Zeus Connection, né? Então, para quem já usa o Zeus, vai ser tranquilo. No Zeus você já pode conectar com MySQL, com Firebird, com PostgreSQL, entre outros bancos, então acaba ficando fácil. Se você for usar essa opção que eu usei aqui, ó, criar tabelas, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adaptar para o seu banco para ele criar as tabelas automaticamente e depois vincular os campos novamente nas telas, né? Então aqui tá tudo certinho para o Postgre. Então, por exemplo, aqui no Postgre eu crio um campo do tipo serial, né? O número, serial. O que é isso? Número serial. Serial é o autoincremento do Postgre. Então, se você for usar o SQL Server, por exemplo, você teria que criar aqui número identity. Primary key, tá? Se fosse o MySQL, número int, no caso do SQL Server também, né? Número int identity, né? E no caso do MySQL, número int autoincremente primary key. Então muda pouca coisa, dá para vocês adaptarem, tá? Então, na hora que você abre o formulário, ele chama essa procedure e cria todas as tabelas que vão ser utilizadas aí no sistema. Então, com isso, ficou bem fácil do sistema funcionar. André, então se eu quiser usar o mesmo banco de dados que você está usando no projeto, legal. Você pode entrar aqui no nosso site. Então você vai entrar lá, sistemasnetsolutions.com.br, vem em suporte técnico, downloads. Veio em downloads, você vai encontrar aqui, ó, Postgre 8.4.8.1, né? Traço 1 aqui. Essa é a versão que eu uso em todos os meus projetos. Então você vai clicar aqui para fazer o download, fez o download, instala o PostgreSQL. Instalou o Postgre? Maravilha, então eu já estou com ele instalado aqui. Ele vai aparecer um servidorzinho, né? O meu tem vários aqui, então ele apareceria aqui um servidor localhost. Nesse servidorzinho localhost, quando você faz a instalação do Postgre, obviamente, ele vai criar com uma senha. Ele vai pedir para você criar uma senha. Então, quando você está instalando, no processo de instalação, você vai criar uma senha. Então, eu criei a minha senha e beleza, está aqui com a minha senha criada, os bancos de dados que eu tenho. Como que vai funcionar o SNGPC? Você vai criar uma nova base de dados aqui. Então, eu vou criar uma base de dados. Deixa eu ver se eu já tenho alguma aqui com o nome que eu coloquei para ele, SNGPC, acho que não. Não, tem sim. Eu vou apagar isso aqui e vou criar de novo para vocês verem. Então, como que eu crio o banco de dados aqui no Postgre para funcionar corretamente? Eu crio da seguinte maneira. Eu tenho que desconectar daqui. Aqui. Beleza. Desconectado. Aí agora sim. Eu posso apagar ele daqui. Feito.
Então, como que você vai fazer para criar o banco? Você vai vir aqui em banco de dados, botão direito, novo banco de dados, coloca o nome do banco de dados. Se você quiser seguir o meu padrão, você coloca aqui SNGPC. Senão você vai lá na conexão e muda o nome também, não tem problema nenhum. Mas se você colocar SNGPC aqui tudo minúsculo, já vai funcionar. Só tem o usuário Postgres aqui, você pode selecionar ele. A codificação SQL ASCII, modelo template 0, colação Português Brasil. Fez isso aqui, beleza, clica em OK. Criei o banco de dados. Agora eu tenho um banco de dados criado chamado SNGPC aqui. Legal. Se eu já tenho um banco de dados chamado SNGPC e eu vier no meu projeto aqui na conexão com o banco, isso aqui eu não vou precisar. Vou apagar isso aqui. Então eu vou vir aqui na minha conexão, vou dar um true nela de novo, né? Tá vendo? Meu banco chama SNGPC, a senha do meu banco é Tecno. Se você quiser mudar a senha aí do seu banco, na hora que você instalou, você colocou outro nome, outra senha, você vem aqui e muda aí a senha. Então, beleza. Salvei. Já está conectado, né? Ó. Conectei, ó. Conectado true. Legal. Eu criei um banco de dados novo, que não tem nenhuma tabela, não tem nenhum dado, como vocês podem ver aqui. Tabelas, vaziozinho, 0 tabelas. Então eu vou lá no meu projeto e eu vou compilar isso aqui agora. Compilei o projeto, ele identifica que eu não tenho ainda nenhum farmacêutico cadastrado, ele já abre essa tela de configurações gerais. Então aqui você vai colocar o responsável técnico, que é o farmacêutico que está cadastrado na farmácia. Aqui o CPF desse farmacêutico. Na verdade aqui você usa dois CPFs, né? Um que é o responsável técnico da farmácia e o outro que é o do... Aqui está com o label errado, né? Esse primeiro é o do responsável pela farmácia, né? Geralmente é o dono da farmácia ou quem a farmácia está no nome, né? E esse segundo aqui é o responsável técnico, que é o CPF do farmacêutico que faz o envio, a transmissão dos dados do SNGPC. Essa situação do inventário, inicialmente você não precisa mexer, nem aqui em confirmado. O nome do representante, opa, coloquei um número muito grande aqui. O nome do representante, esse e-mail aqui, e-mail do representante legal, é o e-mail que está cadastrado na Anvisa lá no SNGPC da farmácia que você está fazendo aí a integração do SNGPC. Então aqui você teria que colocar o e-mail do farmacêutico que está cadastrado lá. Opa, desculpa, aqui em cima o representante legal é o e-mail da farmácia e aqui embaixo seria o e-mail do farmacêutico. A senha da transmissão é a senha que o usuário cadastrou lá na Anvisa também. Então você teria que inserir aqui a senha que foi cadastrada na Anvisa. Essa senha do inventário é uma senha que serve só para usar os recursos aqui do sistema. Então é uma senha só para controle interno, não vai atrapalhar. Essas opções, ambiente de produção e homologação, até alguns anos atrás, a Anvisa disponibilizava um ambiente de homologação que já faz pelo menos uns 2 anos que ele não funciona mais. Então só tem um ambiente de produção, não adianta mais a gente marcar aqui o ambiente de homologação, tá? Então sempre tem que marcar o de produção mesmo. Beleza. Confirma, gravamos os dados aqui. Tranquilo. Fez a gravação dos dados, é o primeiro passo para você conseguir usar aí o SNGPC. Depois que você fez o cadastro, o que você tem que fazer? A primeira coisa que o farmacêutico, aí, a pessoa que vai gerenciar tem que fazer, cadastrar os produtos, que são os medicamentos. Então vai abrir o cadastro de produtos, vem aqui, faz o cadastro, coloca o código de barra do produto, o nome do produto,
não sei o nome de nenhum remédio, vamos colocar aí. Custo, quanto que tem em estoque. Aqui pode deixar até 0, inclusive. A data de validade é importante. Aqui as informações do produto, essas informações são importantes. O número do registro do medicamento tem que inserir. A apresentação do medicamento tem que inserir. Se o medicamento é genérico, sim ou não. Se ele é um medicamento controlado, isso aqui vai impactar se ele entra no SNGPC ou não. Se é um medicamento que não é controlado, eu acredito que você nem precise cadastrar aqui. Mas se ele for controlado e você está cadastrando, tem que marcar que sim. Se ele é um insumo ou não. E aí qual é a classe terapêutica? Se ele é sujeito a controle especial ou se é um antimicrobiano, né? Que é o antibiótico no caso. Salvou o cadastro, beleza. Cadastra todos os medicamentos que vão ser fornecidos aí dentro do seu SNGPC. Todos os medicamentos que são controlados que tem na sua farmácia. Beleza, cadastrou tudo. Pode sair daqui. Aí você tem que cadastrar os médicos que você vai utilizar. O CRM do médico, o estado do CRM do médico e o RMS se tiver. Salvou, beleza, cadastramos o médico. Depois, próximo passo, né? Então você tem os produtos cadastrados, você tem aqui o inventário. O que é o inventário? Quando você vai começar, né? A primeira vez que você vai fazer o seu primeiro contato com a Anvisa, com o SNGPC na Anvisa, você tem que enviar para eles o estoque inicial. Quais são os medicamentos controlados que você tem e a quantidade de cada um. Então você tem que vir aqui em abrir inventário. Põe sim a senha que a gente criou, né? Essa senha que eu falei que é a senha do inventário. Aí ele deseja prosseguir com a operação, é só um aviso. Operação efetuada. O que ele fez aqui? Ele pegou todos os medicamentos que a gente cadastrou aqui com o estoque desse medicamento e fez o inventário, gerou um inventário. Desculpa, aqui ele só abriu o inventário. Agora aqui, lançar inventário, a gente vai pegar todos os medicamentos que a gente cadastrou ali, tem que pegar um por um. Então você vai criar aqui a data do inventário, é hoje que eu estou fazendo, o código de barra do produto, aí você pode pesquisar os produtos aqui e você tem que ter cadastrado o produto inicialmente, ele já vai trazer os dados do produto, e aqui a quantidade que você tem em estoque e o lote da compra desse medicamento. Beleza? Se a unidade medida é caixa ou frasco, e aqui você tem que informar a validade de novo. Certo? Beleza. Fez o inventário, esse cadastro de inventário, para todos os medicamentos que você tiver em estoque, você vai ter que fazer isso aqui, que é a inventariação, né? Essa vai ser a lista de medicamentos que você vai poder trabalhar inicialmente lá. Fez isso, maravilha. Cadastrou todos os itens do inventário. Quando você acaba de fazer o cadastro do inventário, você tem que confirmar o inventário. Essa confirmação do inventário, ele vai tentar transmitir esses dados para a Anvisa. Então, quando eu fizer isso aqui, vai dar erro porque eu coloquei dados fictícios. Mas aí eu faço isso aqui, ele vai, transmite para a Anvisa. Aí a Anvisa, ela não autoriza na hora. Ela vai processar essa informação durante um tempo. Então, enquanto ela está processando, aqui ele costuma dar um retorno, né? Ele vai dar algum retorno, falando, ó, usuário ou sem inválidos e tal. Aí você fez o inventário. Como ele não retorna na hora, o que acontece? Depois que você fez o inventário, para você sem fazer o inventário, você não pode começar a manipular. Esse fechamento de inventário, ele serve só quando você vai trocar de farmacêutico, por exemplo, na farmácia, ou quando você vai trocar o sistema. Então, se você for trocar o sistema, você fecha o inventário e aí vai abrir um novo inventário no próximo sistema. Ou se trocou o farmacêutico, fecha o inventário atual do farmacêutico que está saindo da farmácia e depois reabre com um novo farmacêutico. Bom, confirmou o inventário, você tem que entrar no site da Anvisa, fazer o seu login de farmacêutico e confirmar se foi aprovado o inventário. Geralmente demora 24, 48 horas para fazer a aprovação. Aprovou, você pode vir aqui em configurações e marcar confirmado como sim. Tá vendo que a situação do inventário ele já marcou aberto automático? Aí você só tem que vir aqui e marcar que está confirmado. Senão você não consegue continuar mexendo nos dados do sistema.
Aí o resto são os procedimentos que os farmacêuticos já estão acostumados. O que são as entradas? São as compras dos medicamentos. Então, chegou medicamento controlado na farmácia, vem aqui, clica em incluir, coloca o CNPJ do fornecedor, o número da nota fiscal de compra, clica aqui em produtos, insere os medicamentos que você comprou e esses medicamentos têm que estar previamente cadastrados, né? E eles têm que estar no inventário já, senão você não consegue buscar esses medicamentos aqui. Se ele não tiver estoque, eu não consigo buscar. E como o único medicamento que eu tenho lá está sem estoque, eu não vou conseguir fazer uma entrada. Inseri os medicamentos aqui, fiz essa inserção, clico em lançar. Todos os lançamentos do mês eu vou jogar aqui, né? Na verdade é semanal, né? Então você vai lançando as entradas durante a semana e vai lançando, né? Enquanto tá rosinha, não tá lançado. Para ele tá lançado, ele fica verde. Então depois que você terminou, você tem que clicar em lançar. Esse aqui não tem medicamento, não vai adiantar. Então aqui você faz as entradas de medicamento. Depois você faz as saídas de medicamento, que são as vendas, né? Então quando você vendeu, foi um paciente, comprou um medicamento, qualquer medicamento controlado que você vendeu, você vai ter que vir aqui e fazer a inclusão. Ó. Qual é o tipo de receita que o cliente levou, qual é o número da receita, qual foi a data da prescrição, se foi para humano ou para animal, tal. Preencher os dados é só concluir aqui, que ele não vai deixar, né? Tem que informar o médico e tudo mais. Então, preenche todos os dados, é igualzinho. Aqui são os dados do paciente, né? A idade do paciente. Então, você tem que preencher o CID. Preencheu todos os dados, você vai clicar aqui, né? Se ele não foi preenchido. Se você não preencher corretamente, ele vai avisando, tá? Os dados que são obrigatórios aí, tá vendo? Então, a gente pode pesquisar o médico que a gente cadastrou para não precisar ficar preenchendo tudo de novo. Aqui é lógico, né, que tem que preencher tudo bonitinho. Se preencher alguma coisa aqui fora dos padrões, ele já vai dar zebra. Então, igualzinho lá na entrada, né, bem parecido. Aqui você informa os medicamentos que esse paciente adquiriu, informou os medicamentos, clica em lançar, vai ficar verdinho. Se ocorreu perda de medicamento, quando ocorrem perdas? Quando o medicamento vence, quando quebra, ou quando tem roubo. Então você tem que informar aqui, ó, as perdas de medicamentos. Também é uma saída de medicamento, mas você vai inserir aqui o motivo da perda. Se foi roubo, aqui você vai inserir sempre um motivo. Então aqui o SNGPC, basicamente a Anvisa controla as entradas e as saídas do medicamento. Então qual é a sua posição aí com o seu estoque de medicamento controlado. O status da transmissão são todas as transmissões, tá vendo aqui, ó, que você fez para a Anvisa. Então esse aqui foi a primeira que eu fiz o lançamento do inventário, ele foi para a Anvisa. Aí eu espero confirmar e marco se foi aceito sim ou não. Beleza, aí eu marquei esse, eu fiz manual. Mas todos os próximos lançamentos que vocês fizerem, quando você gera um novo, envia um novo SNGPC, a cada envio ele gera um status de transmissão aqui, porque ele vai verificar se a transmissão foi aceita ou não. Então nesse status de transmissão é só para você consultar todas as transmissões que você fez para a Anvisa. Aqui o envio do SNGPC é para você fazer o envio semanal. Então aqui você coloca o período, né, da semana. Vou pegar a semana anterior. Então quando você seleciona o período, ele vai pegar toda a movimentação do período, as entradas e saídas que você fez nessa data, vai listar tudo aqui, você confirma, ele vai enviar, que eu não vou conseguir enviar, né, obviamente. Então ele vai enviar esses dados para a Anvisa. Enviou, você consegue vir aqui consultar se foi aceito ou não essa transmissão.
Aqui você tem as consultas para você consultar todas as entradas, todas as saídas e todas as perdas. Aqui é uma fonte de consulta e aqui você consegue imprimir um relatóriozinho com base no que está sendo listado. E você tem mais aqui algumas opções de relatórios, tá certo? Bom, basicamente é isso. Se vocês ficarem com dúvidas, se quiser tirar alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Este sisteminha já está disponível para compra com fontes aqui no nosso site, né, sistemasnetsolutions/loja. E você pode optar por formas de pagamento diferentes. Agora o pessoal estava pedindo para acrescentar o Mercado Pago. Eu já fiz, né, agora, incluir, né, a opção de Mercado Pago. Então ele já está aqui, né, ó, fontes ABC Pharma. Aqui, ó, SNGPC para farmácias com os fontes, né? Então aqui você tem com os fontes e você tem as opções de pagamento aí com o Mercado Pago e também com o PagSeguro. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse projeto, como adquirir, não estou conseguindo entrar no site ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.